presença no chat. Uhum. Está condicionado a assistir, mas precisa assinar também. Pela mesma coisa de toda semana, em breve os certificados vão sair. A gente está ciente da questão do certificado da palestra de danos por desinformação. Ainda essa semana eu dou um retorno sobre isso. Feitas essas questões burocráticas, queria agradecer a professora Lívia pela presença, dizer bem-vinda. A gente tem a tradição, eu fiz isso todas as palestras aqui, de não apresentar, mas aí já demos um spoiler aí, que já esteve conosco, foi professora do curso, mas eu gostaria que a senhora se apresentasse antes de começar a fala, e é isso, dá com a palavra. Joia, eu vou pedir licença para compartilhar, trouxe alguma coisa, já que a gente está no remoto, né? Não é para ficar lendo slide, naturalmente, mas para vocês poderem ter um visual, assim, não ficarem aqui só com a minha presença, tá? Então, vou pedir licença aqui para compartilhar. Estou conectada, não se assustem, estou conectada em 3 lugares, que o fone não queria conectar, então, assim, enfim, um é a apresentação, mas toda sou eu mesma. Então, vamos lá, quem sou eu, né? Meu nome é Lívia Piteles Amarião Wais, eu sou paranaense, de coração e de sotaque, de nascimento, mas estou aqui no Rio de Janeiro, né, especificamente aqui em Niterói, desde 2015. Sou professora de Direito Civil, né, Departamento de Direito Privado, há 16 anos que eu ministro, né, trabalho com Direito Civil, já tangenciei aí processo constitucional. Vim para cá por conta do doutorado, hoje formei minha família aqui e estou radicada aqui no estado do Rio de Janeiro. E sou oriunda aí da Rural, né, no sentido de minha docência, fui professora efetiva aí de 2017 a 2023. Hoje sou professora da UF, da graduação, do mestrado e do programa de doutorado em Direito aqui na UF. Mas tenho meu coração aí, então, como eu falei aqui antes, informalmente, estou sempre à disposição para vocês. Saí com muita dor do coração, por algumas questões logísticas mesmo, né? Que eu moro aqui pertinho da UF. Então, assim, foi com muita dor no coração. E é isso. Eu gosto de sempre me autodescrever, né? Quando a gente está fazendo uma palestra, por mais que temos um público pequeno aqui, a gente não vai ter acessibilidade talvez em todo momento, mas eu sou uma mulher branca, tenho 41 anos, tenho cabelos aí médios para longo, acredito, castanho bem escuro, com algumas luzes loiras aqui, quase do meio para baixo. Hoje estou com óculos com armação dourada, com uma blusa preta, estou sentada à frente de um fundo que está desfocado aqui no meu computador. E hoje a minha proposta com vocês, eu quero já pedir que vocês fiquem bem à vontade, quem já foi meu aluno, né, Pedro? Que vocês fiquem bem à vontade para qualquer momento interferirem quando quiserem, conversar, parar, falar, discutir, que a minha ideia é trazer um bate-papo aqui com vocês, né? E eu me propus, inclusive dúvidas, né, professora, que é isso? Ou não concordo com isso? Fiquem bem à vontade. Não vou levar para o lado pessoal, pelo contrário, né, entendo como aí um acréscimo na nossa discussão. E hoje é um prazer, né, estar aqui para falar sobre um tema que, embora pareça clássico, né, hoje muita gente fala de recortes de gênero, de direito das mulheres, recortes de vulnerabilidade. Eu escolho trazê-lo, primeiro porque é um tema que a gente ainda precisa falar, a gente precisa conquistar muita coisa, mas principalmente porque ele está no centro das discussões mais contemporâneas de direito civil, que é a posição da mulher nas relações privadas, né? Eu já agradeço aí imensamente o convite, mas eu proponho um exercício para vocês. Antes de falar de leis, eu queria que vocês pensassem em pessoas concretas mesmo, sabe? Pensem na realidade de vocês. Em vocês, enquanto mulheres, temos várias aqui, mas pensem também nas suas avós, nas suas mães, amigas, namoradas, esposas, e mulheres da família de vocês. E a partir dessas figuras, quantos de vocês acham aqui que o direito já resolveu o problema de igualdade entre homens e mulheres? E aí vou partir para uma segunda pergunta. Quanto vocês pensam que discriminação de gênero é algo de uma discussão antiga, do Código de 16, quando a gente pensava em mulheres que não podiam votar, em autorização para trabalhar, é algo que ficou para trás?
E para a gente começar essa discussão, eu queria mostrar um vídeo bem curtinho, que eu tenho certeza que grande maioria já deve ter visto, que é um vídeo da Carmen Lúcia, uma fala muito legal dela, ela até engraçada, né? Vamos dar uma olhadinha. Peraí. Deixa eu ver se. Peraí. Deixa eu só ligar o áudio aqui, que senão vocês não vão ouvir. Deixa eu ver como é que eu faço essa parte. Deixa eu voltar na chamada aqui, ligo o áudio. E não sei como é que eu faço. Peraí, que eu me perdi. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar o áudio aqui do outro e depois eu volto, tá? Trabalhando no quintal da casa. Estou trabalhando no quintal da casa vizinha, e o rapaz gritou para mim: Dona, sai daí, desce daí. Deve olhar essa velhinha. Estão ouvindo? Sim, mas duplicou agora. Quando sai só o áudio do vídeo, fica tudo certo. Uma pessoa trabalhando no quintal da casa vizinha, e o rapaz gritou para mim: Dona, sai daí, desce daí. Deve olhar essa velhinha que está fazendo desce daí que aí é a casa de autoridade. Quer dizer, também não sei, porque também já me falaram que a Imora é uma mulher. Autoridade. Mas ele até resolveu a equação falsa que ele disse. Qualquer uma das duas é encrenca. Ou seja, o preconceito vai se desenvolvendo de uma maneira impressionante. Eu tô achando que não foi, né? A gente ouviu o áudio, mas a imagem que aparece aqui são as configurações de alguma coisa que eu identifiquei. Ô, Jesus. Peraí. Fiz toda uma preparação tecnológica aqui, e eu nem sou tão ruim, né? Nisso, Pedro tem que ir para provar. Fiz toda uma preparação tecnológica para estar aqui, mas não deu certo. Ó, só para quem não viu, então, né? Para gente retomar. A ideia é um videozinho que tá rolando aí nas redes sociais, que é da Carmen Lúcia, que ela fala assim, que ela estava lá na casa dela, rapidinho, vocês ouviram um trechinho, né? E ela fala, olha, e aí de repente, né, uma pessoa comentando, diz que aí mora uma autoridade, mas se bem que não sei, também falam que é uma mulher, ou seja, né, a ideia, a noção de autoridade de mulher não combinam. Então, eu quero. Esse vídeo, eu gosto muito desse relato, porque ela mostra uma coisa interessante, né? Vejam que a ministra, ela não está contando uma história do século XIX, ela não está falando de uma trajetória profissional de outros tempos, ela está falando de uma trajetória profissional contemporânea. É uma mulher extremamente qualificada, professora, jurista, ministra do Supremo Tribunal Federal, e ainda assim, alguém olha para ela e teve dificuldade de enxergar naquela posição alguém que pudesse ocupar um espaço de poder,
de fato. Então, eu acho interessante a gente começar por aqui, porque isso nos obriga a fazer uma pergunta importante, né? Se ela, que é uma ministra do Supremo Tribunal Federal e passou por uma situação como essa, como é que será que o direito, historicamente, trata e tratou as mulheres que não têm esse mesmo capital social, econômico, institucional? E é exatamente isso que eu quero discutir com vocês, né? Vocês acham que o direito, ele apenas reflete a sociedade ou ele também ajuda a produzir modelos de comportamento? Porque, normalmente, quando a gente pensa em direito civil, e esse conjunto de palestras é sobre isso, né? A gente pensa em contrato, propriedade, herança, responsabilidade civil. Vocês tiveram os temas mais modernos aí, né? Mas os temas tradicionais de direito civil, eles são relacionados a essas questões. E o direito civil faz muito mais que isso. O direito civil, no final das contas, ele define quem administra o patrimônio, quem decide, quem cuida, quem trabalha e quem depende economicamente de quem. Em outras palavras, né, o direito civil, ele organiza essas relações de poder da vida privada. E discutir isso hoje talvez seja mais importante do que parece. Porque, especialmente, nós estamos vivendo um momento de muita discussão sobre uma reforma de um Código Civil brasileiro, né? Para quem está começando no curso, nós temos um Código Civil vigente, que é o Código Civil, nosso segundo Código Civil de 2002, que entrou em vigor no ano de 2003. E desde o finalzinho de 2024 se formou uma comissão de juristas, que foi compostas, né, por ministros, por doutrinadores especialmente, e essa comissão de juristas fez uma proposta no passado, que é o projeto de lei 4 de 2025, que está no Senado, foi apresentada no Senado, e que, na verdade, propõe toda uma reforma do Código Civil, mais ampla até do que se imaginou. Né? Alguns têm tentado chamar de atualização do código, mas é muito mais que isso. E muitos desses debates que estão no projeto de lei, eles partem da ideia que a gente tem homens e mulheres já em situação efetivamente igual dentro das relações privadas, especialmente no âmbito aí de direito de família e de direito de sucessões. Então, a gente tem que problematizar, a gente tem que refletir, a gente tem que analisar. O nosso caminho hoje, né, da minha fala aqui com vocês, eu vou começar ali, né, a gente vai dar uma lembradinha em umas questões históricas, mas a gente vai chegar ali no projeto de lei de reforma, tá? Para a gente problematizar. Então, a gente vai fazer uma viagem histórica justamente porque o direito muda, mas o direito muda devagar. E muitas vezes a lei acaba mudando antes da sociedade, né? A lei é uma estrutura de mudança social. E aqui, rapidamente, não é uma aula de história do direito, né? Mas é importante a gente voltar quase 100 anos. Deixa eu virar o computador aqui para eu conseguir escrever. Quase 100 anos, quando a gente pensa no Código Civil de 16, porque se eu tivesse que resumir a trajetória da mulher no direito civil em uma fase, eu diria o seguinte: a gente não teve uma única evolução, né? Na verdade, foi uma longa negociação jurídica sobre quem exerce poder, especialmente aqui dentro da família. Isso é importante porque às vezes a gente conta essa história como se tivesse um momento mágico em que o direito resolveu o problema da desigualdade, né? Vai se falar da Constituição, do Código Civil de 2002, mas não foi bem assim, né? Foram quase 100 anos de deslocamentos graduais e uma reforma do Código aqui, ela se situa nesse ponto, nessa trajetória, que a gente questiona muitas vezes de será que de fato eu tenho uma transformação, uma aquisição de direito, né? Então essa linha do tempo, ela não mostra apenas leis, ela mostra pra gente uma mudança de como o direito entende casamento, família, autonomia, patrimônio. E aí, começando por 16, né? O Código Civil de 1916, ele institucionalizava juridicamente o patriarcado. A mulher casada no Código de 16, ela era relativamente incapaz, tinha uma incapacidade relativa, né? Comparada aos menores de idade, chamados à época, aos silvícolas. E ela precisava de autorização para atos básicos da vida civil. Imaginem hoje, né? Uma professora universitária, uma juíza, uma ministra do STF como a Carmen, uma médica precisaria de autorização para exercer sua profissão. E o casamento, ele ficava ali naquela época como uma ferramenta de gestão de bens, de moralidade, onde a autonomia feminina ela era inexistente, né?
Mas tem um ponto aí bem profundo nisso. O código, ele não apenas refletia a sociedade, ele ajudava a produzir essas subjetividades, ele ajudava a definir o que era uma boa esposa, ele trazia conceitos de mulher honesta, de boa mãe, do que era ser uma mulher socialmente respeitável. Então ele institucionalizava essa estrutura patriarcal mesmo, tá? E aqui eu quero tomar um cuidado com as palavras. Eu não estou dizendo que a sociedade era patriarcal apenas, mas que a gente tinha uma desigualdade prevista na lei. E ao longo dos anos, essa estrutura começa devagarinho a apresentar algumas fissuras, né? Eu vou colocar alguns pontos principais aqui para a gente não ficar fazendo digressão histórica lá das ordenações, né, portuguesas, lá do Código de Hammurabi, mas para a gente passar um pouquinho mais rápido. Vou falar, por exemplo, dar um exemplo do Estatuto da Mulher Casada, que foi a Lei 4.121 de 62, e talvez tenha sido o primeiro grande abalo assim, nesse modelo patriarcal, porque casar até então era perder autonomia. Na verdade, uma autonomia que nunca se teve, né? Primeiro você estava ali sobre a tutela do pai, o cuidado do pai, e depois do marido. Mas a partir desse Estatuto da Mulher Casada, começa a brotar ali, né, um germe de uma ideia diferente. A mulher amplia a autonomia profissional, reduz essa questão da incapacidade, e o poder marital ele fica enfraquecido, mas ainda não é igualdade, mas já é uma mudança importante, né? Pela primeira vez, o direito admite que o casamento não precisa ser subordinação. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher estava presa no vínculo do matrimônio. Lembrem que até a lei do divórcio, que foi a Lei 6515, em 1977, o casamento era indissolúvel, regras lá da Igreja Católica, né? E que foi uma mudança também que às vezes passa despercebido, porque igualdade não é só o direito de entrar numa relação, mas também o direito de poder sair dela quando bem entender, né? E até ali, o casamento era muito rígido. Para mulheres, principalmente aquelas sem renda própria, sem patrimônio, permanecer numa relação não era exatamente uma escolha, né? Era fato de que também não se tinha para onde ir, não tinha como fazer, não tinha como se sustentar, como tocar os filhos. Então, a lei do divórcio, ela trouxe ali uma mudança, mas ela também não resolve as desigualdades econômicas, né? Ela reduz de forma muito específica a dependência, que seria a impossibilidade de reorganizar a vida. Mas isso altera equilíbrio de poder, né? Porque às vezes o direito muda essas relações, não porque as pessoas saem, mas porque elas simplesmente têm a possibilidade de sair de um vínculo matrimonial. A promessa de igualdade, ela surge para a gente na Constituição de 88, quando a gente passa a ter uma nova ordem constitucional que prevê ali no artigo 5º para a gente uma igualdade absoluta entre homens e mulheres em direitos e obrigações, a cláusula pétrea. Só que era uma igualdade formal, né? É uma igualdade que está na lei. E eu faria um pequeno ajuste em relação à narrativa tradicional. Eu não vou dizer que a Constituição inaugurou tudo, mas ela muda o fundamento do sistema. Porque até então, o direito ele concedia autonomias em pontos específicos. E com a Constituição, a igualdade passa a ser regra, né? E mais importante ainda para o direito civil, direito de família, aqui sucessões, que o artigo 5º, talvez seja o artigo 226, que traz ali, ele elimina aquela ideia de dentro da família eu tenho um homem que é o chefe da família, né? Eu passo a prever no 226 ali que os deveres conjugais, ou que era chamado na época de poder familiar, ele é compartilhado em igualdade entre homens e mulheres, tá? A Constituição também reconheceu a união estável, que foi um passo muito importante quando a gente pensa nas questões de gênero, porque muitas vezes a gente tinha mulheres que viviam décadas em relações estáveis sem qualquer proteção patrimonial, né? Elas tinham uma relação não matrimonializada e elas ficavam na total dependência daquele homem que sequer podia reconhecer aquele vínculo, né? Então, quando eles faleciam, elas não tinham, ficavam totalmente desamparadas, ou quando eles não queriam mais o relacionamento. Depois da Constituição de 88, a gente começou a ter algumas leis que começaram gradativamente também em 94, 96, conferir direitos à união estável aí, seja alimentos, sucessão, etc. Mas lembre-se, né, nesse momento aqui é importante a gente perceber, a igualdade formal, eu tinha na lei uma previsão de aspectos de igualdade, mas ela não eliminou automaticamente desigualdades econômicas e sociais da vida real das pessoas, né? Aí vem o Código Civil de 2002.
Aqui acontece uma coisa muito interessante, porque ele passa a prever uma plena capacidade, né? Eu consolido, pelo menos na lei, a autonomia feminina em todos os atos. Eu dou uma gestão compartilhada da família para homem e mulher. Eu tiro aquele termo, né, que era pátrio poder, o poder do pai em gerir a família, em decidir o que é melhor para a família, em decidir o que é melhor para os filhos e para a mulher. E a gente passa a chamar de poder familiar. Presta atenção como uma questão terminológica ela é importante. E o código, ele parece revolucionário, mas talvez ele seja menos revolucionário do que parece. Porque ele consolida transformações anteriores que estavam acontecendo, né, de tirar a chefia masculina, de tirar o pátrio poder. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele é o código em vigência ainda até hoje. Depois de quase 100 anos de transformação legislativa, essa igualdade resolveu o problema? E se resolveu, por que a gente ainda tem mulheres que continuam dedicando mais horas de cuidado do que os homens? E vocês sabem que isso é realidade, né? A gente tem dados, pesquisa do IBGE, etc. Daqui a pouco a gente vê. Por que são as mulheres que interrompem mais as carreiras? Por que elas apresentam maior vulnerabilidade econômica depois do divórcio? Na grande maioria dos casos, né? Talvez porque a igualdade jurídica, né, a igualdade na lei, a igualdade formal, que agora está no Código Civil, está na Constituição, e igualdade material, a igualdade concreta, elas não sejam exatamente a mesma coisa. E é justamente aqui que a nossa conversa muda de direção, né? Porque a gente vai sair da lei e começar a olhar aquilo que talvez muitas mulheres não consigam enxergar sozinha. Tá? Eu quero fazer um parênteses aqui muito importante, fazer um recorte muito importante, e vou perguntar para vocês, será que todas as mulheres, quando a gente fala em mulheres, né, eu estou generalizando, será que todas as mulheres vivem essa história do mesmo jeito? Né? Eu quero voltar para uma pergunta que eu deixei aberta lá. Quando a gente fala em conquista do direito das mulheres, de quais mulheres a gente está falando? Porque tem um risco, né? O risco da gente imaginar que todas percorreram exatamente o mesmo caminho. E aqui eu quero fazer uma provocação. Quantas avós de vocês realmente viveram como aquela figura, a mulher idealizada do Código de 16? Sabe aquela donzela frágil, a protegida? A que ficava dentro de casa, a que não trabalhava fora, a que era dependente economicamente do marido. Agora pensem nas avós de vocês. Quantas trabalharam desde criança? Quantas foram professoras, costureiras, domésticas? Comerciantes, trabalhos informais. Quantas sustentaram filhos sozinhas? Quantas sustentaram maridos? Quantas organizaram tudo isso ao mesmo tempo? E aqui, gente, tem uma crítica muito importante com outros recortes. A Djamila Ribeiro, ela recupera uma provocação que, na verdade, é uma provocação feita pela Sueli Carneiro, que a Sueli Carneiro questiona essa questão da fragilidade feminina, né? De que mulheres, de fato, a gente está falando quando a gente fala de mulheres? E para o nosso recorte do direito civil isso faz totalmente sentido, né? Quando a gente fala de fragilidade, quem são essas mulheres? Essa pergunta muda tudo. Porque a mulher que aparece como sujeito típico lá do Código Civil de 16, ela era uma figura muito específica. A mulher branca, a mulher casada, a mulher associada ao lar, normalmente de uma classe média, uma média alta, a mulher dependente. Mas muitas mulheres negras nunca foram socialmente reconhecidas como frágeis. Elas foram trabalhadoras, elas não tinham essa opção. Elas eram produtoras, elas eram cuidadoras. Então, muita atenção nisso. Nem toda conquista jurídica, né, quando a gente fala, a lei foi ampliando, ela foi experimentada igualmente. Isso nos leva, né, a um conceito muito importante, que é o conceito de interseccionalidade, né? É um conceito que vem da Kimberly Crenshaw, mas que aqui no Brasil ela é trazida pela Carla Acotirene, que trabalha muito essa ideia, não apenas gênero, né, mas os cruzamentos de gênero, raça, classe, deficiência, para a gente entender que tem múltiplas camadas nisso. E por que eu estou falando disso agora, né? Projeto de lei, já adiantando, dando um spoiler lá da frente, né? Quando ele pensa hoje em herança, uma das discussões que se faz é que, olha, talvez quando um dos cônjuges falecerem, eu não preciso mais deixar a herança de um para o outro, porque hoje as pessoas são autônomas, as pessoas se casam e eu não tenho mais uma dependência econômica.
Quando eu estou pensando isso, que tipo de relacionamento eu estou pensando, né? Você vê nos debates ali do Congresso, do Senado, autores como José Fernando Simão, por exemplo, que ele fala, quem fala isso não entende a realidade das famílias e dos escritórios hoje. Quem procura um escritório de doutrinadores como esse, que são escritórios boutique no centro de São Paulo, do centro, em bairros nobres de São Paulo, nos Jardins, por exemplo, são famílias de uma classe social muito privilegiada, que talvez eu tenha ali mulheres que são profissionais que trabalham, que tenham a própria renda, e eu tenho homens ali que talvez nessa estrutura consigam discutir em situação de igualdade, que talvez para eles seja interessante a gente falar, olha, um não vai depender do outro, então eu não preciso de um regime de bens que eu tenha bens compartilhados. Quando um morrer, eu não preciso que um herde do outro, porque cada um tem sua vida e sua independência. Mas essa é a realidade de todo mundo, gente? Essa é a realidade da população brasileira de maneira geral? Eu vou trabalhar com vocês alguns casos práticos aqui para a gente entender tudo isso, né? Então, essa discussão é importante para a gente entender que essas análises, elas não são neutras, né? Não são neutras. Economia do cuidado, né? Só para a gente ilustrar do que a gente está falando, né? Faça um exercício, né? Imagine uma casa, a criança vai para a escola, ela tem o almoço, quando precisa ir no médico, precisa tomar vacina, ela está com o uniforme lavado, aquela cartolina do domingo à noite que a criança lembrou de pedir, né? Ou aquele lanche que vai ter que levar na segunda-feira cedo, o remédio que foi comprado, quem faz isso? Quem organizou? Quem planejou? Quem lembrou? Né? E quanto vale isso? Porque tem uma coisa curiosa, boa parte do que sustenta essa vida econômica, ela não aparece na economia, é o que a gente chama de economia do cuidado, né? Estou usando uma expressão desenvolvida por muitos autores, mas autoras como Nancy Folbre, João Tronto, a ideia é simples, né? Existe um trabalho que produz mercado, aquele que trabalha fora, o homem que trabalha na empresa, que é empregado, que é empresário, etc., que as mulheres também exercem hoje, mas trabalho que produz pessoas. Esse trabalho que produz pessoas, né, o trabalho de cuidado, o trabalho de reprodutivo, ele historicamente ficou invisível. Isso aparece nos dados, né, do IBGE. Mulheres dedicam quase o dobro do tempo ao cuidado e ao trabalho doméstico. E eu quero provocar vocês, né? Imaginem duas pessoas. Uma trabalha 12 horas por dia, fora, numa empresa. Outra organiza toda a estrutura numa relação familiar para que a primeira possa trabalhar 12 horas, né? Quem produziu riqueza? Porque talvez riqueza não seja só aquilo que está pingando na conta bancária, aquilo que aparece no imposto de renda, né? Aquele que está trabalhando 12 horas, que consegue desenvolver, ter carreira, que consegue sair de casa para trabalhar, tem alguém que sustenta tudo isso aqui, né? Aqui entra uma ideia que eu acho fascinante, né? Que é uma ideia, antes do protocolo de gênero aqui, só fazendo um adendo aqui, né? É a ideia das mulheres invisíveis. Tem um livro muito legal, quem gosta dessa questão de tecnologia também, aliado a essa análise de gênero, é um livro da Caroline Criado Pérez, que se chama Mulheres Invisíveis, vou anotar aqui no cantinho. Ele tem a versão Invisíveis, Caroline Criado Pérez. Ele foi escrito originariamente em inglês, mas ele tem a versão traduzida em português. E ela diz, olha, a conclusão dela, no final das contas, é aquilo que não é medido frequentemente, ele deixa de existir institucionalmente. E ela traz um exemplo muito conhecido, que vocês devem ter ouvido aí bastante, né? Que talvez as mulheres não são consideradas, por exemplo, quando a gente vai fazer um algoritmo, não são consideradas quando a gente monta estruturas sociais. Quando eu faço um planejamento urbano, pensando para onde eu tenho que mandar mais ou menos ônibus, eu estou considerando a trajetória do homem médio. Quem é o homem médio, né? Aquele que sai de casa para o trabalho e volta. Eu não estou considerando a trajetória das mulheres que talvez saiam de casa, levam a criança na escola, passa no supermercado, vai para o trabalho, na volta, passa na quitanda, ou passa na papelaria, volta para buscar a criança, etc. Né?
um outro exemplo, né, os testes de segurança automobilística, de cinto de segurança, ela vai comprovando isso, é um livro grosso, assim, ela vai trazendo exemplos em várias áreas, né, médica, empresarial, enfim, e aí esse do cinto de segurança ela fala, sabia que os testes para cinto, eles são feitos predominantemente com manequins construídos com base em corpos masculinos médios, né, e aí o resultado disso é que normalmente quando a gente tem acidentes que envolvem homens e mulheres, as mulheres acabam mais machucadas, porque eu não olho a estrutura corporal feminina, né? E isso, gente, não é deliberado masculino, a gente não está aqui crucificando, meu Deus, os homens querem acabar com as mulheres. Mas não, é para a gente entender que talvez eu tenha um modelo que ele é tratado como neutro, poxa, um cinto de segurança é para homens e mulheres, mas que muito tempo ele acaba sendo masculino. Isso é uma metáfora muito poderosa para o direito. O direito também, muitas vezes, trabalha pensando num sujeito abstrato, no homem médio, né? Como se todos tivessem renda própria, homens e mulheres, todos nós tivemos tempo disponíveis, todos nós tivéssemos capacidade de negociação dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo. Né? No momento da gente escolher o regime de bens, no momento da gente escolher quem vai trabalhar e quem cuida das crianças. Será que todos têm? Nós temos hoje adultos livres para decidirem? Ou nós temos estruturas sociais que não mudam? Né? Quem realmente está em posição de decidir? Bom, e aí eu trago esse slide aqui, falando sobre o protocolo de gênero, para perguntar, e o que o direito está fazendo com relação a isso? Né? Se igualdade é formal, né, lá no papel, na lei, não está resolvendo tudo, o que o judiciário está fazendo com isso? E a resposta mais recente talvez seja justamente o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. É um protocolo criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2021, que se tornou obrigatório em 2023. Então, com uma resolução que foi a resolução 492, de 2023, está sendo muito falado, muito estudado, mas na prática, quando a gente olha as decisões do judiciário, a gente ainda tem pouquíssimas decisões no global, né, analisando tudo, que consideram de fato o protocolo. Tem uma pesquisa, inclusive, muito interessante, é a tese de doutorado da Ana Paula, que é uma professora aí do IEM, que deve defender até o final do ano e volta para o curso aí de vocês, que ela tende a mostrar, depois vocês cutuquem ela para ela apresentar aí para vocês, como as decisões que usam, ela trata no âmbito da violência doméstica, né? Mas como as decisões que usam o protocolo de gênero, talvez elas usem ali só para fazer bonitinho, que não tem um impacto direto em muitas das decisões, tá? Então, também é uma coisa para a gente pensar e problematizar. Mas hoje, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu tenho um protocolo que foi criado, e até fazer um parênteses, tem um equívoco muito comum. Não é um protocolo criado para favorecer mulheres. Não é uma ideia de substituir prova por empatia. Vamos dar uma valorização aí nas mulheres. Mas não, é um protocolo que chama os juízes, os magistrados, para sempre observar. Sempre que você for julgar um caso, dá uma olhada. Será que eu tenho assimetria de poder nesse caso? Uma divisão sexual do trabalho? Eu tenho violência econômica? Eu tenho um contexto social ou estereótipos que eu preciso olhar? Que, inclusive, ele pode ser aplicado para outras questões de gênero também. Em outras palavras, né? É um protocolo que tenta impedir que desigualdades concretas elas desapareçam atrás de uma aparência de neutralidade. Quer ver uma decisão? Eu estava hoje olhando o protocolo, tem um banco, isso aqui é muito legal, quem nunca acessou e se interessar pelo tema, está disponível no site do CNJ, esse banco de sentenças e decisões com a aplicação do protocolo. Por que é legal? A gente consegue filtrar por tribunal, a gente consegue filtrar por temática, e muitos desses processos, na maioria das vezes, eles são em segredo de justiça quando eles envolvem família. E aqui no banco a gente consegue acessar com as emendas, pelo menos, para a gente conhecer essas decisões. E aí eu vou sair da área de família e dar um exemplo dentro de uso capião aqui, só para vocês entenderem como toda essa discussão tem a ver não só como família e sucessões. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, em que eu tinha uma alegação, um ex-marido pedindo a uso capião de um imóvel contra a mulher. O que é uso capião, para quem ainda não sabe? Uso capião é o direito de propriedade de alguém, que você ganha o direito de propriedade porque você exerceu a posse de um imóvel
de forma justa, mansa e pacífica. Por determinado tempo, você não foi questionado e você exerceu a posse de determinado bem. Qual tempo? Depende do tipo de uso capião. Tem uso capião de 5, 10, 15, 20 anos, tá? E aí aqui eu tinha o caso assim, ó, é um imóvel que pertencia a marido e mulher, e esse imóvel, a mulher saiu, então o marido alegava, olha, ela abandonou o imóvel e eu fiquei aqui morando e eu fico agindo como proprietário, eu estou como proprietário, sou eu que cuido, sou eu que pago as despesas, já estou aqui há mais de 10 anos, portanto, eu tenho direito de uso capião, eu vou ser reconhecido como proprietário desse imóvel. Justiça reconhece o meu direito de propriedade, tá? Isso acontece quando eu tenho imóveis abandonados, em que as pessoas passam a viver para regularizar a posse, etc. E pode acontecer também entre ex-marido e ex-mulher, pode acontecer num inventário, tem um monte de herdeiros, só um ficou lá naquela propriedade, ele ficou por anos lá, ele que cuidou como proprietário, ele pede a propriedade para si. Beleza. E aí, gente, em tese, ele comprovaria todos os requisitos. Ele exerceu a propriedade, tudo mais, ele que passou todo aquele período, ele ganharia o direito de propriedade sozinho. Eis que quando vem a defesa da mulher, a defesa da mulher fala assim, olha só, eu não saí porque eu quis. Eu saí porque eu sofria violência de gênero, eu fugi. Eu era violentado, eu fui embora. Então eu não saí porque eu quis, eu saí porque eu não tinha escolha, eu saí fugida. E a partir do momento em que eu tenho um olhar com base num protocolo de gênero de alguém que entende que eu tive uma questão de assimetria aí de poder, de violência embasada em questões de gênero, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falou, não, vem cá, eu não vou caracterizar uma uso capião. Então, olha os impactos quando a gente tem alguém que, olha, naturalmente tudo comprovado, né, gente? Não é uma alegação ali. Então, quando eu falo que não é só uma empatia, né, eu tive uma comprovação disso. Eu não posso obrigar que a mulher ficasse ali exercendo propriedade daquele imóvel, sofrendo violência, né? Então, a importância disso, né, quando a gente entende um protocolo do CNJ, mas aí a gente ainda está longe aí de ter uma aplicação, mas a gente já começa a ter efeitos na jurisprudência, né, então aparece o que eu considero mais importante aí, né, eu tenho, por exemplo, decisões que já reconhecem o trabalho de cuidado, que ele produz consequências econômicas, então muito daquela ideia, né, de criar até uma compensação, olha, eu tenho um divórcio, eu tenho uma discussão sobre cuidado com os filhos, né, guarda, convivência com os filhos, e por mais que às vezes a gente tenha uma guarda compartilhada, você tem alguém que se sobrecarrega ali com aqueles cuidados diários, percentualmente, normalmente as mulheres, não só, né, mas percentualmente mulheres que se sobrecarregam. Opa, peraí, será que é aquela que se sobrecarrega? Como é que os dois vão dividir em pé de igualdade a contribuição financeira, os alimentos daquela criança, se enquanto talvez o homem ali está livre para sair, trabalhar e tocar sua carreira e ter maiores ganhos, a mulher está cuidando ali daquela criança. Ela busca na escola, que cuida da cartolina, dos alimentos, da roupa, da doença, do vestuário. Se vocês pensarem na realidade de mães atípicas, em que você tem aí uma maior dependência ainda dessas crianças, desses adolescentes, talvez até adultos, né, que não vão adquirir uma autonomia, que sempre vão ter uma relação de dependência, e que aí você tem terapias e você tem tratamentos, isso praticamente inviabiliza ou reduz muito a possibilidade de trabalho, de ascensão profissional, né? E a gente já começa a ter decisões que criam aí compensação financeira. Opa, então peraí, talvez quem não está exercendo esse cuidado deva pagar mais alimentos do que aquela pessoa que não está exercendo, né? Tentando buscar aí o que a gente fala de equidade, né? Então a pergunta vai ser: igualdade significa tratar todo mundo exatamente igual? Claro que não, a gente já sabe isso, né? Igualdade significa enxergar essas diferenças. E aí eu vou testar isso com vocês, eu vou trazer, para sair de uma questão abstrata, eu queria que vocês olhassem aqui comigo alguns casos concretos que talvez sejam, né, casos de próximo de vocês aí, nessa situação. Primeiro caso da Maria, né? Pensem aqui, né? Vou mudar totalmente a nossa dinâmica. Quero que vocês. Eu sei que às vezes vocês não gostam muito de participar, de ligar a câmera e tal, mas pensem pelo menos na cabeça de vocês aí, tá? Imagine o seguinte: Maria, 32 anos, engenheira de alto potencial, com carreira promissora
todavia, interrompida. Saiu do mercado, né? Ela se casou, ela teve 2 filhos e ela optou, né, por sair, ela dentro de uma estrutura aí, se dedicar ao lar e ao crescimento do parceiro. Então, o marido dela, hoje ele é diretor, ele tem patrimônio, ele teve um crescimento salarial. E depois de 10 anos, os filhos estão crescidos, ela cumpriu uma missão aí. É muito bom ser mãe, né, gente? É muito bom criar os filhos. Isso não é acadêmico, isso é relato pessoal. Mas hoje ela está fora do mercado, ela está sem atualização, ela está sem renda própria. Tudo bem, tudo muito bom, até que o casamento acaba. E aí eu faço a pergunta: quem produziu esse patrimônio, né? Volto àquela reflexão lá. Os dois? Mas juridicamente, nem sempre isso aparece. Porque o direito costuma enxergar muito bem quem assina o contrato, quem recebeu o salário, quem está com a conta cheia, quem comprou o imóvel. E tem dificuldade de enxergar quem sustentou essa estrutura para permitir que aquilo aconteça. E aí eu pergunto, será que Maria fez uma escolha livre? Será que ali naquela dinâmica dela era uma opção ela ficar no mercado de trabalho e o marido ficar cuidando? Ou ela assumiu um risco econômico estrutural? Se alguém tinha que ceder, seria ela. Aqui aparece um ponto sofisticado, né? Será que se ela fosse uma executiva de banco, a gente teria uma resposta diferente? Ou será que ela fosse uma diarista? A resposta é outra. E se fosse um homem que interrompeu a carreira, a gente pensaria diferente? Percebam como as respostas elas podem mudar. Isso mostra como a neutralidade, ela, às vezes, é mais difícil do que aparece, né? Como solução, a gente poderia mesmo pensar nesses alimentos compensatórios. Vou pensar 2 vezes aqui. Tá? Nesses alimentos compensatórios, mas eu preciso ter um reconhecimento judicial nisso e a gente tentar equilibrar, ou seja, será que Maria, talvez até ela se reinserir, se um dia ela conseguir se reinserir nesse mercado de trabalho, né, ela também não tenha direito a ter alimentos para ela compensatórios? É uma pergunta que se faz. Vou trazer um segundo caso aí, né, o caso da Júlia. Vamos complicar. Porque nem sempre existe uma interrupção total. Acredito que a maioria das vezes a gente não fale de uma interrupção total. E aí existe algo que a gente chama de mommy track, né? Ou seja, o caminho, o percurso da mãe. Esse conceito ele surge, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas para descrever essas trajetórias profissionais que foram desaceleradas pela maternidade. Então vamos lá, imaginem Júlia, uma advogada, vamos trazer para a realidade de vocês, excelente desempenho, se forma aí no IEM, se forma na Rural. Mas a Júlia, depois que ela se casa e ela tem filhos, ela não aceita promoção mais. Por quê? Porque ela teria que viajar. Ela recusa as mudanças de cidade, ela reduz a carga de trabalho. Enquanto isso, o marido que ela conheceu aí no curso de Direito da Rural, ele está também no escritório, ele aceita as oportunidades, ele vai viajar, ele cresce, ele viaja, ele ascende. Depois de 20 anos, ele vira sócio do escritório. E ela permaneceu estagnada. E aí a gente pergunta, quem teve mais mérito? Essa pergunta é muito desconfortável, né? Porque mérito parece a questão individual e ele se esforçou. Mas, às vezes, uma estrutura invisível está sustentando essa questão do mérito. E aqui eu quero provocar vocês, né? Se uma pessoa consegue dedicar 15 horas, talvez como fosse o caso do parceiro aí, por dia, né? Quem está cuidando do resto? Então, perceba como eu estou conectando, né? Com as provocações que eu fiz lá atrás. E eu não estou discutindo aqui se alguém deve ou não cuidar. Eu estou falando quem suporta economicamente esse custo do cuidado. E eu vou trazer 2 conceitos aqui que se correlacionem com isso. E essa mulher aqui é a Marilyn Loden. É gestora, é americana, escritora, defensora de igualdade de gênero nos Estados Unidos. E ela tem um papel muito importante para aquele conceito do mommy track, né? Em 1978, porque pela primeira vez aparece, né, essa questão, ela participava de um painel que refletia a exposição de mulheres no trabalho na cidade de Nova York. Mas qual era a ideia? O debate ali na época, ele ficava justamente na ideia que as mulheres precisavam se adaptar mais para avançar na carreira. Era um debate muito comum ali na década de 70, que defendia que a mulher, elas eram responsáveis por não avançarem profissionalmente,
Então, eram falas e eram eventos que discutiam que as mulheres, elas precisavam ter mais confiança, elas precisavam ter mais ambição, ter mais postura, assim como os homens, para elas avançarem na carreira. E aí Loden faz uma intervenção que mudou o enquadramento da discussão. Ela rompe com essa narrativa e ela fala, olha, o problema não é individual de cada uma das mulheres somente. Tem barreiras institucionais invisíveis que impedem o avanço das mulheres. E aqui ela coloca um outro conceito, ela faz uma metáfora com o teto de vidro. Teto de vidro. Que é a ideia do glass window, né? E no mesmo ano, não se encontrou correlação aqui, tá? Entre essas duas falas, se elas usaram um conceito da Marilyn Loden ou não. Mas aparentemente não. Duas outras pessoas, que foi a Mariana Schreiber e a Catherine Lawrence, numa fala na HP mesmo, essa empresa das impressoras, né? Elas usam esse termo do glass ceiling, né, do teto de vidro, para designar padrões discriminatórios. O que elas tentavam demonstrar? Que ali dentro da HP, ela falava, olha, mesmo em lugares onde a gente tem uma política escrita não discriminatória, o que a gente vê na prática é que, na verdade, a gente nega promoções para as mulheres. As mulheres não chegam lá em lugares. Você fala, não, nós temos políticas de não discriminação. Mas a hora que a gente olha, as mulheres ingressam, as mulheres estão estagnadas ali, né, em situações, né, em posições medianas de carreira, elas não chegam em altos executivos. E o teto de vidro é justamente isso, é uma barreira que não aparece formalmente nas regras, mas que traz efeitos concretos. Não tem uma norma ali dizendo, mulheres não podem ser promovidas. Mas quando a gente observa esses cargos de liderança, quem recebe projeto estratégico, quem é chamado a participar dos espaços informais de decisão, do cafezinho, do chopp, depois do expediente, a gente percebe um padrão. E aí por que se fala teto de vidro, né? Porque o teto não é declarado, ele parece invisível, mas ele limita, ele é uma barreira para o avanço. A gente pode pensar em inúmeros exemplos, né? Uma empresa em que metade das pessoas nesses cargos iniciais são mulheres, mas os executivos são homens. Uma profissional que ela recebe avaliações excelentes, mas ela nunca é considerada para posições de liderança. Um Supremo Tribunal Federal em que a gente só tem uma mulher e a gente está tentando indicar outras, né? A gente tem uma luta aqui, cadê essas mulheres aparecendo lá na lista de nomeação? Pouquíssimas. Mulheres menos incluídas em projetos considerados de alto impacto para a progressão na carreira, né? Surge uma pergunta importante, como é que esse teto é produzido na prática, né? Raramente alguém diz explicitamente, não vamos chamar porque ela é mulher, né? E aí entra um segundo conceito, que é aquele conceito do mommy track, da trajetória das mulheres, né? Essa expressão fala, olha, as mulheres têm uma trajetória diferente, né? Elas passam a ser direcionadas, ou talvez sintam essa pressão para seguir trajetórias profissionais percebidas como mais compatíveis, com cuidados familiares, geralmente com menor progressão, com menor visibilidade, com remuneração, com menos acesso a cargos de liderança, né? Exemplos típicos: redução de carga horária, escolha ou direcionamento para funções menos competitivas, menor acesso a promoções após licença maternidade, quantas piadinhas internas que talvez reflitam verdades que, olha, a gente ouve de empresários, né? Eu não contrato mulher, porque mulher entra de licença, mulher vai levar o filho no médico, né? Pressupõe pressuposições de que mães têm menos disponibilidade, e aí vão acabando sendo excluídas de projetos estratégicos, né? Dentro da universidade, gente, sabe que a gente vê? Quando a gente está falando de concurso público, talvez isso apareça de forma um pouco menos velada, né? Porque eu teria ali processos seletivos que fariam esse filtro. Mas quando a gente vê que cargos que demandam questões de cuidado, sabe aqueles cargos mais burocráticos? Eles acabam ficando para as mulheres. Deixa as mulheres tomarem conta disso. Sabe os cargos de decisões estratégicas dentro da universidade? Quem está competindo ao cargo de reitor? Quem está ali no âmbito das decisões mais administrativas mais importantes da universidade, né? Pouquíssimas mulheres. Na literatura, gente, esse termo do mommy track, ele costuma aparecer em diálogos de conceitos como the second shift
né? As jornadas duplas, as jornadas triplas, a ideia das mulheres invisíveis, né? Do Invisible Woman, podem lembrar a Carolina Criado Pérez que eu falei, a economia do cuidado, as penalidades da maternidade, né? Também bastante estudada aí, né? Tanto em economia quanto sociologia. E no contexto jurídico, né, de políticas públicas, o debate costuma deslocar o foco de ser uma escolha individual. É importante a gente entender esses conceitos, que a gente entende que nem sempre talvez isso seja uma escolha. E a gente entende que são questões estruturais que empurram a mulher para esse desenho institucional. E a própria questão, né, de licenças paternidades, fala, poxa, mas e um homem que quer exercer isso? A gente tem uma licença paternidade super pequena. Será que eles teriam estrutura? Outros países, a gente tem modelos de países estrangeiros, por exemplo, que têm licenças parentalidade de 1 ano, e que aí cabe aos homens e às mulheres, dentro de cada estrutura, decidir como é que eles querem fazer essa divisão. Talvez um revezamento, né? Então, é repensar as nossas estruturas, né? Para reconhecer essas diferenças, né? E essas autoras trazem para a gente, né, deslocamentos dessa estrutura, um repensar dessa estrutura. Agora eu vou propor um terceiro caso aqui para a gente ligar com o que a gente tem visto aí, né, principalmente em redes sociais, porque nem toda vulnerabilidade aparece como uma dependência explícita. Às vezes ela aparece revestida de proteção. Imagine o seguinte, um casal de alta renda, o marido administra tudo, administra conta, administra aplicações, administra senha, administra os cartões, e essa mulher recebe mesada. E ele diz, fica tranquila, querida, eu cuido de tudo, né? Às vezes isso aparece em redes sociais até como um movimento americano muito importante, como aquela ideia, já viram as trends? Das threadwives, né? Das mães que optam voluntariamente por ficar em casa e o marido cuida tudo e faz a gestão. Mas, gente, isso aqui não é muito diferente. O que eu estou falando desse controle, talvez masculino, sobre a questão do patrimônio, ele também aparece em classes sociais menos favorecidas. O marido que toma conta ali do dinheiro da mulher, ou a mulher que paga todas as despesas da casa e o marido tem o dinheiro próprio, né, que ele gasta ali onde ele bem entender, e ela fica com... Querem falar? Foi sem querer? Foi sem querer. E ela não tem essa disposição do dinheiro do casal, isso aqui também aparece como a violência patrimonial, né? Esse próprio conceito de violência patrimonial, ele aparece na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela reconhece isso expressamente. Não se trata apenas de retirar bens, mas de colocar um controle, de colocar uma restrição, de trazer impedimentos de acesso ao dinheiro, né? Traz uma dependência forçada. Isso aparece em todas as classes sociais, inclusive em famílias altamente escolarizadas. Então eu pergunto, proteger é diferente de controlar? Onde está a linha tênue disso tudo, né? E aí eu chamo atenção para esse cenário, né, das threadwives, que são, tem muitas influencers hoje que se colocam isso, e aí colocam, muitas vezes, podem ou não estar ligadas com movimentos, né? Aquele conceito antigo da bela recatada e do lar, mas que tem quantos filhos e vivem para a criação dos filhos, não é uma crítica aqui não, tá? É só a gente fazer olhar sobre uma lente da autonomia. Será que essas mulheres estão escolhendo de forma autônoma exercer isso? Talvez estejam. Poxa, eu quero cuidar, eu quero dedicar a minha vida a esse trabalho de cuidado, né? Mas eu quero chamar atenção para essa ideia de uma submissão estética, pensando em eventualmente se houver um divórcio. Vocês estão parando para pensar nesse conceito? Porque e se há um divórcio? Como é que ficam essas mulheres? Né? Como é que fica essa situação daquela que cuidou do lar, que se dedicou à escolarização das crianças, ao melhor cuidado da casa, do marido, voluntariamente quiseram? Porque quem é empurrado a gente já está falando, né? Quem o sistema impõe a gente acabou de falar. Mas e esse movimento, né? E essa violência que acaba acontecendo? Na realidade, né, a gente tem que
chamar atenção para isso tudo, para que se reflita. Eu estou pensando nessa gestão patrimonial, eu estou pensando no depois, é uma escolha de fato individual, né? Ou eu vou ter uma vulnerabilidade também da mesma forma? E aí eu vou trazer o último caso aqui, para vocês refletirem. Imaginem vocês a seguinte situação. Ana, hipoteticamente, está lá há 30 anos dedicada ao casamento, né? O marido tem um grande patrimônio que foi anterior ao casamento, então, ou seja, eu tenho bens aí que não se compartilhariam, mas também eu tenho, às vezes, um regime de separação de bens que foi forçado, que foi imposto, né? Ela teve que assinar, que ela acaba ficando sem uma proteção ali em caso de um divórcio ou em caso de uma morte. Como é que funciona hoje, né? Hoje, se eu tenho cônjuge, né, o marido falece, essa Ana, ela é considerada o que a gente chama de herdeira necessária, ela vai ser herdeira dele. Então, ela tem direito, dependendo, né, a talvez 50%, opa, não é da legítima não, tá? Ela pode ter direito a 50% do patrimônio, como meação, ou ela pode ter direito a dividir a mesma cota com os filhos. Vou colocar essa informação aqui. Tá? Depois, se vocês quiserem esse material, eu disponibilizo, faça essa correção. Então, hoje, como está no nosso Código Civil hoje, o nosso legislador pensou, poxa, eu vou colocar, isso vale para os dois lados, tá? Para homem e para mulher. O cônjuge, em muitas das vezes, se é casado em comunhão parcial, que é o regime legal, né, daqueles bens particulares, ele é herdeiro necessário, gente. Ele é herdeiro legítimo. Eu tenho um direito de herança, na maioria dos casos aqui, para o cônjuge. Mas imaginem vocês aquelas thread wives em caso de divórcio, em caso de herança. Talvez elas fiquem desassistidas. E por que eu estou chamando esse ponto, atenção para esse ponto sensível? Porque a gente passa a ter um projeto de reforma do Código Civil que quer tirar esse cônjuge como herdeiro necessário. E aqui a crítica é justamente nesse ponto. A gente tem um trabalho da Ana Carolina Brochado, mas especialmente com esse tema, a Ana Carolina Nevares, do mini cônjuge, que ela vai dizer o seguinte para a gente. Ele fala, olha, sabe o que o nosso legislador está querendo fazer com o nosso projeto de reforma? Ele está tentando voltar aquele cônjuge lá do Código de 1916. Ele está tirando direitos desse cônjuge que podem servir para reequilibrar uma situação e está transformando o cônjuge em alguém com quase nada de direitos. Então, sabe o caso da thread wife que a gente traz aqui, né? Que era o caso Ana, né? Que foi o exemplo que eu. Não, da caso Deixa eu voltar aqui que eu não lembro o nome dela. Não dei nome aqui, não, para essa aqui, né? Tá? Da thread wife, então daquela que, mesmo aquela que oficialmente. Beijo, Pedro. Mesmo aquela que. Foi um prazer ter você aqui. Já estou encerrando também, vou abrir para as perguntas, tá? Mesmo aquela mulher que voluntariamente quis estar nessa posição, essa mulher, se o marido falece, se o projeto de reforma ele é aprovado da forma como ele foi apresentado no Senado, ela não vai ter direito algum, tá? E aquelas outras mulheres, aquelas casadas há muitos anos, que trabalharam fora e cuidaram da família? Também não. O cônjuge não vai ser herdeiro do outro. E isso, gente, em tese, quando a gente pensa para as pessoas que estão em pé de igualdade, marido e mulher, que ambos exercem as mesmas atividades, compartilham os afazeres domésticos, cada um cuida da sua carreira, que seria o ideal, né? Um ideal utópico, funciona, legal. Se eles se divorciam ou se um morre, um não depende do outro. Cada um aqui, ninguém vai receber nada de ninguém. Mas essa é a realidade.
Então, a gente está tendo uma proposta de um projeto de lei que não está pensando na realidade da grande maioria das pessoas. E aí vocês vão ver discussões como lá, não, mas olha só, tudo bem, se eu quero deixar para o meu cônjuge, eu faço um testamento. Gente, quantas pessoas fazem testamento no Brasil? Isso é uma realidade muito pequena, né? Então, essa situação, ela aparece em muitas classes sociais, né? E a gente tem que pensar isso, ela é a realidade brasileira, a gente tem que refletir sobre essa lente da análise de gênero, para a gente pensar, né? É um desafio. O desafio contemporâneo do direito civil é justamente transformar esse trabalho invisível, essa desequiparação estrutural, numa realidade que seja juridicamente reconhecível. O que dá para a gente fazer? Eu vou encerrar aqui com vocês pensando o que a gente pode fazer, né? Porque a gente traz problema, a gente faz crítica e fala, tá bom, e agora na prática, né? Porque eu estou falando de um projeto de lei que nem foi aprovado. Tem alguma coisa, professora, que dê para eu fazer? Eu tenho estratégias processuais, tá? O desafio do advogado hoje, que trabalha com essa questão de gênero, é justamente olhar para esse trabalho reprodutivo invisível, né? Oh, Jesus. Uma repetição aqui, algum bug aqui da IA que eu usei para formatar o slide. Em olhar com dados econômicos tangíveis e trazer isso para o magistrado, fazer o magistrado olhar e falar assim, tá vendo aqui? Tá vendo como aqui eu tenho uma desequiparação e um resultado, se eu aplicar 50%, 50%, eu vou ter um resultado desequiparado? Eu vou gerar um problema aqui? Tá? Gente, tem decisões do banco de protocolo que elas chegam a aumentar. Vocês sabem que prisão alimentícia é uma das coisas que dá prisão mais rápida no Brasil, né? O devedor de prisão alimentícia, ele pode ser preso pelo não pagamento das últimas 3 pensões. Só que essa prisão, ela tem um prazo máximo de 30 dias. Escoados 30 dias, aquele devedor de alimentos, ele é solto. E aí tem algumas decisões aqui baseadas no protocolo de gênero, aí são decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, agora, tá? De abril e de março, especificamente da comarca de Passo Fundo, que estão ali no banco de decisões, que a juíza aplica a seguinte lógica, ela fala, 30 dias, o cara ainda não pagou, se eu solto esse cara, o que acontece? Ele continua devendo pensão, ele não vai pagar de novo. Eu estou onerando aquela mulher, no caso era uma mulher, aquela mãe que está cuidando da criança e que continua tendo que pagar todas as despesas, porque o remédio custa, os alimentos custam. Água, luz, custa, o aluguel custa. Ela está tendo que pagar o dobro por esse cara que não quer pagar. Sabe o que fez? Com foco, com lente no protocolo de gênero, estendeu o prazo da prisão. Então vai ficar preso mais tempo, porque ele não tem patrimônio no nome, ele não tem emprego fixo que a gente consiga localizar, eu preciso de outras formas para implementar medidas coercitivas para que essa pessoa pague, que eu não onere somente essa mãe, tá? Então, o nosso trabalho é fazer essa construção, trabalho enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto cidadãos, né, enquanto operadores do direito, é fazer esse trabalho para demonstrar para o julgador essas desequiparações. Protocolo de gênero é a nossa ferramenta principal, podendo inclusive inverter o ônus de prova se for necessário. E a gente tem que buscar fontes de prova, nem sempre é fácil provar isso. E aqui eu vou trazer exemplos para vocês aqui rapidamente, né? Podem pensar aqui, por exemplo, em redes sociais, postagens que performam, né? Que mostram que talvez aquele homem, ele não tem a condição de vida que ele comprova, né? Que ele tem carros caros, viagens, está viajando, está frequentando shows, né? Postagens também que performam, que mostram atos cotidianos da vida sua, da família, da criança, servem como prova dessa dedicação exclusiva dessa mulher, de uma renúncia profissional, e próprios registros de rotina, né? Quem assina as agendas escolares, com quem que a escola está se comunicando, quem leva no médico, quem que está fazendo a gestão aí de alimentos que precisam ser comprados, remédios, etc. E até perícia econômica, a gente fala disso, né? Quantifique, montem planilhas, qual o valor de mercado dessas tarefas que estão sendo exercidas? Cuidado, limpeza, gestão, para fundamentar esse desequilíbrio, quando vocês forem pedir um valor de pensão a mais ou a menos. E aí uma outra estratégia que eu quero trazer, por fim, encerrando aqui,
para eu poder ouvi-los, é a gente pensar em medidas que podem ser feitas antes da gente entrar nos relacionamentos, né? A importância de um planejamento matrimonial. Essa talvez seja uma das tendências futuras, que seja justamente o fortalecimento desse planejamento. As pessoas costumam se casar sem discutir patrimônio, pensando na comunhão plena de vida, no casamento, que lindo o amor. Mas acaba deixando muitas amarras aí, né? O impacto antinupcial, a gente discutir, peraí, qual regime de bens a gente vai escolher e como que eu consigo proteger a autonomia verdadeira de quem está entrando ali? Gente, isso aparece, talvez, em planejamento de pessoas muito ricas, mas isso não está limitado a isso, né? Pessoas que têm uma assessoria, isso talvez até um nicho de mercado para vocês trabalharem com uma advocacia preventiva, com uma advocacia extrajudicial. Vamos pensar em firmar pacto que prevejam ali alimentos compensatórios, já de antemão? Olha, quem abdicar da sua carreira, talvez tenha aí uma compensação em caso de divórcio. Talvez tenha direito a alimentos até ser reinserido profissionalmente. Uma manutenção, valores de manutenção técnica ali no pós-casamento, né? Dizem que o Roberto Justus tem cláusulas de indenização para o final do casamento. Se ficar comigo 5 anos, vai receber tanto de indenização, tananã. Mas isso é só fofoca aí se me trair, perde tanto, se não sei o quê, né? Então, pensar em compensações aqui por essas interrupções de carreira, né? Porque é a ideia da gente abandonar essa discussão sobre patrimônio no começo dos relacionamentos, porque a gente tende a pensar, nossa, mas você não me ama, você está pensando em terminar o relacionamento. Isso não é falta de afeto, é o contrário, é um mecanismo de liberdade. O pacto antinupcial, ele começa a deixar de responder apenas quem vai ficar com o quê, e ele passa a responder, opa, peraí, como é que a gente vai distribuir os riscos, as obrigações? Pensar em carreira, pensar em mudança de cidade, pensar em filhos, pensar em interrupção profissional, né? Porque as pessoas que se amam, elas estão juntas porque elas querem, não porque elas estão presas num relacionamento. Não porque uma delas não pode sair porque não tem condição de sustentar. O pacto, ele vai evoluir dessa simples escolha de regime para um instrumento mesmo de segurança existencial, de autonomia real. Então pensem nessas cláusulas modernas aqui, né? E para a gente encerrar mesmo, eu quero terminar voltando para aquela imagem da Threadwife, que é uma imagem contemporânea, né? Só um minutinho. Depois de mais de 100 anos de ampliação da autonomia jurídica, esse fenômeno, né, das Threadwifes, que está aí nas redes sociais, ele valoriza exatamente modelos tradicionais de domesticidade. Eu acho isso fascinante, porque eles nos obrigam a fazer essas perguntas difíceis. Se até então o problema era a falta de escolha, o que a gente faz quando existe escolha? Se uma mulher decide deixar a carreira para cuidar da família hoje, isso é liberdade? Ou é reprodução de desigualdade? Ou pode ser os dois? Eu não tenho uma resposta pronta aqui não, tá? Mas talvez esse seja o grande desafio do direito civil contemporâneo. Não é impedir escolhas, é garantir. Você queira ficar em casa, você queira trabalhar, você queira... ambos querem trabalhar, ambos querem ficar em casa, não é opção, né? Que alguém tem que pagar a conta, a não ser que vocês sejam herdeiros. Mas a gente fazer conformações de famílias, e aqui eu estou falando de homem e mulher, mas a gente pode falar em 2 homens, em 2 mulheres, talvez a gente pensar em garantir que nenhuma escolha ela produza desamparo econômico para nenhum dos dois, ela produz uma desigualdade estrutural. Porque liberdade não é só escolher, é conseguir sobreviver às consequências dessa escolha, né? Igualdade formal não parece ser suficiente. Eu vou encerrar aqui, eu falo muito, poderia falar horas desse assunto, mas para poder ouvi-los também, né? Se vocês têm perguntas, podem falar, questionar. Estou à disposição aqui para vocês. Muito obrigada, professora, pela fala. Eu queria perguntar, e aí eu também deixar aberto aqui, que pode ser pelo chat a pergunta, que a gente consegue acessar, ou então falado, vocês decidem. Eu queria fazer, mais um comentário do que uma pergunta, porque foi muito recente e me chocou um pouco. Nós fomos assistir a audiência, eu e uns amigos, isso não tem nem um mês, foi esse mês de maio. E aí a gente sentou, eu e uma colega, estava muito cheio o fórum, estava difícil de conseguir assistir a audiência, e a discussão era um terreno
que tinha sido vendido, e aí o problema primário ali era o divórcio, eles tinham separado, o marido falou que ele vendeu só a parte dele, e aí essa mulher que tinha se divorciado estava discutindo que não era dele o terreno, né? A parte que ele vendeu, estava dizendo que era dela. E tinha toda uma questão, porque ela se dedicou exclusivamente ao lar, ela criou 2 filhos, e, enfim, ele trabalhava fora a ponto dele dizer que ele não sabia em que a filha dele tinha se formado, mas que o filho era militar. E aí ele disse o cargo que o filho tinha, nesse nível. E o tempo todo ele ressaltava que ele tinha pago. Não, foi eu que paguei pelo terreno, fui eu que comprei, eu que trabalhava. E ela cuidava dos filhos, ela ficava em casa. Só que assim, ele ressaltou que pagou um colégio muito caro aqui em Nova Iguaçu, o Tamandaré é um colégio conhecido, que ele pagou 2 matrículas e ele não tinha tempo para pensar sobre essas coisas, né, sobre esses pormenores. Só que ele estava invisibilizando que essas crianças só estavam na escola e só se formaram porque tinha uma mãe ali. E aí, tipo, e o trabalho dela? E daí que foi você que pagou? E essa pergunta foi reproduzida, inclusive, pela juíza que estava presidindo a audiência. E era uma mulher, assim, jovem. E eu fiquei, gente, como assim nós estamos reproduzindo esse tipo de estereótipo aqui? Se a gente está discutindo igualdade há tanto tempo, se já tem protocolo de gênero. Enfim, e às vezes eu não acredito que ela tenha feito isso de forma proposital, talvez nem ele. Mas a desigualdade se reproduziu ali de uma forma muito explícita, porque a pergunta foi você que pagou? Então, é óbvio que era ele que pagava, ela estava cuidando dos filhos. E é exatamente isso que a gente conversou aqui durante toda essa palestra, muito boa, assim, é sempre bom a gente ver quão recente é, porque direitos sempre podem ser perdidos. E a gente precisa estar sempre muito atento ao que está acontecendo e como isso ainda se reproduz, essas desigualdades. Não, e é curioso quando você fala que era uma juíza, né? Assim, então a gente tem que entender que quando a gente fala, e é importante para os homens que estão aqui presentes, isso não é um debate de homem contra as mulheres, tá, gente? Porque, inclusive, nós próprias mulheres reproduzimos essa desigualdade muitas das vezes, em pequenos atos, quando a gente se sente. Digo isso com os meus filhos pequenos, essa juíza aqui é uma demonstração, né? Mas em atos pequenos, quando eu falo assim, não, só eu que sei cuidar do meu filho, da minha filha pequena, entendeu? Mas peraí, opa, como é que também há um exercício de uma parentalidade quando eu reproduzo que não, eu sou a mãe e eu que sei aqui, só sou eu aqui, entre eu e meu marido, né? Talvez minha mãe saiba também, eu admitia que minha mãe sabia também, ali logo no pós-parto. Então, assim, a gente tem que pegar e se rever. E aí eu vou chamar atenção para uma questão. Quando você pega uma juíza que ela se preocupa e ela está perguntando quem de fato pagou, eu coloquei aqui no chat para vocês, existe uma súmula, que é a súmula 377, que é uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula diz o seguinte: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Deixa eu fazer um resumo. Essa matéria é complexa. Eu vou fazer um resumo bem básico para quem talvez não tenha tido família ainda, direito de família. Quando a gente se casa, existem alguns regimes de bens, tá? Que eu posso compartilhar os bens com o meu cônjuge ou não. A maioria das pessoas, desde 1977, se casa no regime legal. Qual é o regime legal? Regime da comunhão parcial. É assim, ó, o que eu tinha antes de casar era meu, né? O que eu recebi por doação, por herança também é meu, mas tudo aquilo que a gente adquire durante o casamento é dos dois. Então, se a gente divorcia, se eu morro, isso vai ser dividido entre marido e mulher. Isso é a maioria das pessoas. Mas existem outros regimes de bens. Quando que a gente escolhe isso? Quando a gente vai lá no cartório se habilitar para casar. Um desses outros regimes é o regime da separação de bens. O que é meu, o que é seu, e quando se terminar, se um morrer, se divorciar, cada um fica com aquilo que é seu. E aí, existe alguns casos em que essa separação de bens ela é obrigatória pela lei. Ela é imposta pela lei. Quais casos? Por exemplo, a pessoa que ficou viúva e ainda nem partilhou os bens que ela tinha com o cônjuge que morreu. A pessoa que se divorciou e nem fez partilha de bens. Tá? São alguns desses exemplos. O idoso, hoje, ele pode escolher não casar por esse regime. O STF entendeu que ele pode escolher não casar. Mas o idoso, se casa e não faz escolha nenhuma, o regime que ele tem, maior de 70 anos, ele vai ter um regime da separação obrigatória de bens. Tá? Então pega lá o senhorzinho de 80 anos que se casa com a mocinha de 20, se eles não escolherem diferente,
o regime vai ser da separação obrigatória. E essa súmula é para esse caso. Ela é tão antiga, ela é da década de 60, que é o STF que fez essa súmula. Isso hoje seria matéria do STJ, que é controle de legalidade, mas na época não existia nem STJ, foi o STF que fez a súmula e a súmula continua sendo aplicada. Ela fala o seguinte, ó, mesmo nesses casos da separação obrigatória, do senhorzinho de 80 que casou com a moça de 20, ou da senhorinha de 80, vamos inverter aqui, né, pra gente não ser tão previsível. A senhorinha de 80 que casou com o mocinho de 20, se eles se casam na separação obrigatória, para a gente evitar enriquecimento ilícito, se por acaso eles ficarem juntos, e durante esse regime, e por que, só um outro parênteses, por que esse regime foi criado? Para evitar o golpe do baú, gente. Nitidamente para evitar o golpe do baú. Você se casa lá com a senhorinha de 80 anos, pensando que ela vai bater rica, né? E ela bate as botas e você vai receber alguma coisa ali. Então, para proteger essas situações, o legislador criou esse regime obrigatório. E aí, a súmula vem no seguinte, não, mas peraí, se eles ficaram juntos, né, e os bens que eles foram construindo juntos aí durante o casamento, vamos lá, a senhorinha de 80 vive até 100, vive 20 anos, e aí eles conseguem construir patrimônio nesse tempo, se ele provar que ele contribuiu também, eu vou poder partilhar esses bens. Vejam, existe uma possibilidade de, mesmo no regime da separação, eu compartilhar os bens que foram adquiridos durante o casamento. Só que aí a gente discute se contribuiu ou... E a discussão hoje na jurisprudência é como que eu provo contribuição. Por tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês, se eu provo que ele com 20 anos ficou em casa e ficou trabalhando e cuidando dela no trabalho doméstico, também seria uma forma de contribuição. Correto? Essa mulher aí que cuidava dos filhos, que cuidava da casa, que cuidava de tudo, ela também estava contribuindo para que ele pudesse trabalhar enlouquecidamente fora de casa e conseguisse remuneração para pagar a escola e outras questões. Mas ele não se inteirava de nada, tá claro isso, né? É contribuição. Mas a jurisprudência reconhece isso como contribuição? Basicamente, o STJ estava indo para uma linha que precisava ser contribuição direta, tá? Então, quando você vê uma juíza aplicando isso, ela também está pensando em aplicar a jurisprudência. Talvez, né, a ideia dela seja aplicar a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores. Agora, o protocolo de gênero, ele traz um salvo-conduto. Ela poderia lançar a mão do protocolo e falar, não, aqui eu estou analisando sobre o viés do protocolo. O CNJ deu uma ferramenta para que se faça uma mudança, né? E isso vai ter que começar de baixo, tem que começar de primeiro grau para poder mudar a jurisprudência dos tribunais superiores, né? Então é isso que a gente está esperando. Com certeza. Ser mulher e estar no direito é uma constante luta contra a desigualdade que é estrutural, porque é uma profissão masculina. Então, às vezes, até no trato do dia a dia, assim, você percebe a desigualdade nas pequenas coisas. Sabe a impressão que eu tenho? É assim, uma ótima advogada, mas para grandes causas, tem um advogado fulano de tal lá, né? Sim, a preferência presenciei uma vez, outra... É muito da vivência da gente, né, do dia a dia, que o advogado entrou na sala e a juíza estava passando uma instrução para mim e para outra estagiária. E ele chegou, ele estava muito estressado, ele falou assim, eu quero falar com a juíza, com o juiz daqui. Ela falou assim, sou eu, doutor, o senhor pode falar. E aí ele ficou assim, como quem diz, achei que estava falando só com estagiários, ou então só com servidores, e ele agiu de uma maneira assim, que você via que ele estava esperando que fosse um homem. Foi uma situação assim, que a gente vê no dia a dia, como essa se for uma grande causa, talvez seja trabalho para um homem e não para uma mulher, que se repete. Manu, tem uma pesquisa com infância, né? Eu trabalho muito com a questão da infância também, né? Que eles falam, olha, ali até os 4 anos não se vê muita diferença quando você fala para uma criança assim, pensa num astronauta, pensa não sei o quê. Ainda não tem, mas a partir dos 6 anos isso já aparece presente nas crianças, que elas, quando pensam em profissões mais diferentes, quando pensam num cientista, num astronauta, num presidente, elas já fazem vinculação
com gênero masculino. Então, a importância da gente também... isso é uma reprodução estrutural, né? Por que a gente... e joguem isso, tem pesquisas isso também sobre algoritmo, né? Quando você joga lá no Google, cientista, vamos ver quem aparece, né? Devagarzinho a gente começa a ter algumas mudanças, mas ainda é muito incipiente. E isso já está na cabeça das nossas crianças a partir dos 6 anos. Veja, né? Não é nem crime isso que esse advogado falou. Isso é uma reprodução da estrutura. Isso é estrutura. Né? Porque crianças de 6 anos não estão ali sabendo fazer discriminação proposital de gênero, homem melhor, maior que mulher, exatamente.